Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos ouvindo, nos assistindo, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, nos avalie aqui no canal e também compartilhe esses episódios com as amigas. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho e também se inscreva aqui na plataforma. Quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil e isso ajuda muito a gente a crescer aqui. No dia de hoje, eu estou aqui, então, com a Paula Iores. Paula, muito obrigada por estar aqui hoje, te agradeço muito. Eu sei que teu tempo ele é bem concorrido, né? Então, mas é uma alegria estar aqui também, né? Show. Ainda mais com esse tema. Né? A Paula, então, hoje ela é, né? Não preciso nem falar que ela é vice-prefeita aqui de Caxias do Sul, mas antes de ser vice-prefeita, é uma psicóloga organizacional. Né, que eu acho é a minha profissão hoje, né? E fiquei bem feliz em ler as tuas perguntas, assim, né? Me inspiro muito em ti, na tua história. E aí nós vamos bater um papinho hoje, show. Vamos lá. Vamos lá. Paula, me conta então, antes de ser vice-prefeita, por óbvio, tu fez, antes de entrar, né, na carreira política, enfim, né, tu não foi direto para vice-prefeita, exato, então tu atuou com a parte de psicologia, tu entrou na psicologia, como é que se deu isso? Como é que tu escolheu a psicologia? De onde é que veio isso? Porque tu se formou há bastante tempo, né? Sim, eu sou a segunda turma de Caxias, né, de psicologia. Então, a minha vida ela é muito engraçada, assim, né? Quem já leu meu livro sabe, eu não tomo decisões com muito tempo de antecedência, não planejo muito, assim, as coisas vão acontecendo. Por isso que eu tenho tão forte, assim, a crença, né? Que a gente tem, tudo tem um porquê nessa vida. Um dia eu tinha acabado o ensino, né, do 2º grau, eu estava com uma grande amiga de ônibus, nós estávamos passeando em Porto Alegre. E eu não sabia ainda o que eu ia fazer na faculdade. E ela disse, por que tu não faz psicologia? Eu falei, é mesmo, podia ser. Do nada. E eu fiz. E acabei... fui me identificando durante a faculdade, sempre com trabalhos mais organizacionais. Então, no estágio de psicologia escolar, eu até fiz um psicodiagnóstico, mas eu amei trabalhar a estrutura da escola, de sentar na sala dos professores, conversar, fazer trabalho, sabe? Sempre a parte institucional me chamou mais atenção. Que legal. Quando eu acabei a faculdade, eu estava de férias, estava na praia, ainda não tinha bem pensado, tinha ideia do que eu iria fazer. E aí uma professora me ligou, onde é que tu tá? Nós estamos precisando vamos contratar uma psicóloga na Frasle. Falei, eu só tô na praia, ela disse, eu também. A minha entrevista foi no camping. Olha só, ela também estava lá? Estava lá. E aí, eu acabei, a formatura foi em janeiro de 86, eu acabei a faculdade em 85. Janeiro de 86, né? Então, março eu já estava trabalhando, né? Trabalhei na Frasle. Naquela época, Paula, era comum ter psicólogo? Não era. Eu fui a primeira psicóloga em recrutamento e seleção em Caxias. Mentira. Sim. Tinha, por exemplo, quais as empresas tinham psicólogo em Caxias? Na Intral, na Frasle e na Marco Polo. E elas eram professoras da universidade, né? A Gladys, a Vera. Então, no recrutamento e seleção tinha um homem só. Inclusive, isso é fruto até o meu casamento vem disso. É uma história que dá para contar. E eu fui a primeira psicóloga em recrutamento e seleção em Caxias, na Frasle. Entrei, então, como psicóloga, mas em seguida eu assumi o recrutamento e seleção da empresa. E era uma época de muita contratação, né? 1986, tinha ali um momento importante econômico do país, muitas vagas. Então, eu logo assumi o setor, né? E aí implantamos políticas na empresa, assim, política de contratação de pessoal, política de desligamento, toda uma estruturação maravilhosa, que eu fiz isso toda a minha carreira depois, sabe? De procedimentos. De procedimentos, E trabalhar em RH, então, essa é uma coisa que eu acho, te dá a visão do todo, sabe? Porque tu conhece toda a empresa, porque tu vai ouvir as pessoas, que necessidade elas têm de pessoas para trabalhar na sua área, e aí tu vê áreas de conflito na organização, tu vê, né? Então, foram 10 anos na Frasle, 10 anos maravilhosos, porque nós estávamos, naquela época, estava iniciando o PGQP,
que é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. E a Fras-le foi precursora disso, né? Então, em todos os sentidos, então, implantação da qualidade. E aí aquela questão de estar integrado entre a área de qualidade, o RH, a produção, para poder, né, ter a sensibilização, o envolvimento das pessoas. Então, foi uma excelente escola. A interface entre as áreas, né? Tudo isso, né? Tá, e o teu casamento, então, teu marido era do RH também? Então, meu marido era do RH e tinham reuniões na Câmara de Indústria e Comércio dos grupos de RH, né? E teve um dia, numa reunião, que uma pessoa de RH de uma empresa, era da Robert Show, que não tem mais agora, ele disse, mas mulher em RH, em recrutamento e seleção, só para levar cantada. O quê? Nossa, eu achei isso um absurdo, né? Ele disse. E o Rogério disse que, né? O meu marido disse que desde lá eu já tinha chamado a atenção dele. Mas nesse dia que eu fui firme com esta pessoa dando uma resposta, o Rogério disse, interessante. E aí acabou que a gente começou, a nossa história começou num almoço da área de RH, né? Legal. A gente já tá junto desde 86, né? Desde 86. A gente conta a nossa história desde o namoro, né? E tu ficou 10 anos na Fras-le. Tu iniciou como psicóloga organizacional. Como é que foram os primeiros desafios lá de entrar nessa área, de ser a primeira mulher? Como é que foi isso? Tu lembra como se existiram resistências? Não, teve, não. Não, ao contrário, muito bem recebida, sempre, né? Eu tenho um jeito muito tranquilo de me relacionar e firme também. Perfeito. Né? Eu não sou queridinha, né? Mas eu sou tranquila. Eu não fico competindo com ninguém e tal. Sei lá, coisas da pessoa, né? Então, já tinham psicólogas na Fras-le. Na Fras-le já tinham, mas elas eram psicólogas lá da seleção, lá, sabe, de um outro ambiente. Eu entrei no recrutamento de seleção, mais perto da fábrica, mais perto de quem precisava gente para o trabalho e tal. Eu tive uma proximidade excelente com as chefias de fábrica. Amigos até hoje. Que legal. Até hoje. E o movimento de transformação da organização, implantando o ISO 9000, porque eu sou antiga, né? Implantando o ISO 9000, o PGQP, essas questões, as políticas que nós estávamos desenvolvendo. Eu tenho uma trajetória toda de profissionalização da organização. Porque quem era contratado na época? Quem indica? Né? Quem indicava, quem tinha amigo do chefia, amigo, parente. E nas organizações por onde eu passei. Foram 2 com carteira assinada somente. Né? As 2 eu fiz esse caminho de profissionalização da empresa. E na consultoria, porque eu tenho uma larga história na consultoria. Então, sempre implantando procedimento, implantando política. Porque é muito importante ter regra. Perfeito. Né? Para poder ter justiça. Né? Para poder saber, bem, para eu crescer, o que tem que fazer. A regra ela é um direcionamento, né? Isso. Perfeito. Não é para engessar. Não. É para ter direcionamento. Perfeito. E depois tu saiu da Fras-le, tu trabalhou de novo ou tu já foi para consultoria? Como é que foi isso? Então, na Fras-le, durante eu estar na Fras-le, eu fiz a formação em dinâmica de grupo, né? O nosso marco. Nosso marco. Nosso marco. E quando eu voltei da licença maternidade, eu fui desligada, né? Demorou um tempinho, assim, mais um tempo. Mas, assim, eu tinha sido substituída, a pessoa ganhava menos. O meu marido dizia, tu vai ser demitida. Eu disse, imagina. Sabe aquela coisa de não... Não. Né? E aí, eu, de fato, fui demitida. E, nossa, eu entrei. Imagina, eu sou capricorniana, eu tinha um filho pequeno. Como é que eu vou fazer, né? Perdi o emprego. Daí, o mundo se abriu. Foi maravilhoso, sabe? Porque eu fui para consultoria. Eu passei a ter, assim, excelentes contratos. Eu fiquei 5 anos fazendo desenvolvimento de liderança na Marco Polo. Legal. 6 anos na Grendene. A Tramontina eu comecei em 95 até 2020. Eu trabalhei lá, sempre com desenvolvimento humano. Porque aí nós, então, já tínhamos montado a Decisum, né? Decisum Gestão de Pessoas. Sim, assim que é a tua empresa, né? Que é a nossa empresa. Perfeito. O Rogério trabalha mais numa área mais técnica, assim, cargos e salários, gestão por competências, processos. Mais burocrático. Mais burocrático, Perfeito. é mais processo de trabalho.
E eu mais na parte realmente de desenvolvimento, né? De liderança, desenvolvimento humano, cultura organizacional também, sempre aplicando a metodologia da dinâmica de grupo. Perfeito. Porque depois que a gente conhece isso, né? A gente vê que palestra é uma coisa muito pouquinho, né? Muito curta. Curta. Tu não provoca a Zero. reflexão, Perfeito. né? Então, quantos senhores, né, já adiantados na carreira, foram meus alunos, assim, e eles diziam, por que eu não tive esse aprendizado alguns anos antes? Olha só, sabe? guria. Muita gente. Eu também tenho essa percepção, sabe, Paula, que sempre quando a empresa... eu vou fazer uma palestra. A Dani veio aqui fazer uma palestra. Tá, mas qual que é o teu objetivo? Eu quero fazer... Tá, ok, olha, de 10 talvez um vai absorver. Agora, se a gente for pro vivencial, tudo bem, tem gente que não vai absorver, mas a chance da reflexão... Tudo bem, talvez não possa fazer o movimento, mas refletir, internalizar, talvez ele faça esse movimento. Obriga ele a fazer isso, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu lembrei quando estava falando isso, né? Sobre gerar impacto, ser de verdade. Eu lembro que eu, como consultora, fui chamada para dar palestra motivacional numa empresa aqui de Caxias. E eu disse, mas motivacional por quê? O que está acontecendo? A gente vai fazer uns desligamentos aí e tal. Daí eu falei, mas então, vamos sentar e conversar com o pessoal para dizer o que está acontecendo. Não, mas não é isso que a gente quer. Mas não é de verdade daí. Perfeito. Sabe? E eu acabei não tendo trabalho. Perfeito. Mas não tem problema, porque eu não fiz o que eu não Não, que tu não sabe, acredito. Exato. E sabe o que eu percebo, Paula? Assim, às vezes eu tô numa empresa e o diretor, ele... eu quero isso. Tá, mas só um pouquinho. Tu precisa... o que tu busca com isso? Tá, então não é disso que tu precisa. É disso. Não, mas eu quero fazer isso. Ok. Então, talvez tu não vai ter o resultado que tu precisaria, tu entende? Eu observo bastante isso, assim. Com certeza. E aí, depois tu foi pra consultoria, daí tu ficou por anos na consultoria. Anos. Eu fiquei de 94 até 2020, eu ainda... Foi a última... 2001, eu entrei no Círculo Operário Caxiense. Que era a segunda empresa que Segunda empresa, Tá. CLT. Tá, perfeito. Eu comecei meio turno ali... E aí eu entro como psicóloga e vou... Acabei sendo gestora da área de RH, né? E a área de RH, ela era de toda a organização, né? Perfeito. Ela é mantenedora. E depois acabei administrando o hospital. Nunca na minha vida eu pensei em administrar um hospital, Olha né? só. E toda a parte de clientes, de serviços da organização. Uma experiência fantástica, né? E durante, então, esse período, eu ainda trabalhava um pouquinho com consultoria, assim, ainda continuei, especialmente no contrato da Tramontina, né, que era à noite, formação de lideranças, é um programa interno que eles têm lá, fantástico. Só agora, assim, no último ano de vereadora e durante a prefeitura, não, porque daí Sim, daí é envolvimento, perfeito. Assim. Paula, eu tenho uma curiosidade, assim, tu pegou, a gente vem de bem curioso, né, tu tem anos, né, de psicologia organizacional, e eu tenho percebido uma mudança do perfil de liderança atual, e a gente vem de uma autocracia que tu pegou, né? Como é que tu desenvolveu isso ao longo do tempo, assim? Porque em algum período da tua vida, a autocracia, ela era um modelo correto. Hoje não é mais, né? Hoje a gente tem um funcionamento democrático, né? Uma gestão democrática. Como é que tu fez para se atualizar? Se atualizou, tu acompanhou? Como é que foi isso, assim? Assim, como é que eu vou dizer? Eu lembro, aí vem os flashes, né? Eu lembro que quando a gente estava trabalhando na implantação da qualidade, e nós tínhamos muita ligação com o pessoal da Gerdau, uma pessoa lá da Gerdau escreveu um texto no jornal que era: socorro, estão me chamando para participar. Por quê, Dani? Tu não desenvolve qualidade nos produtos por decreto. Tu não atende bem as pessoas por decreto. Tu precisa fazer parte do processo. Aos pouquinhos, isso começou a ser compreendido pelos processos, né? Porque tu imagina, o que é a qualidade total? Ao invés de tu fazer todo o ciclo do produto e lá no final da linha, tu vê que o produto não ficou bom, e aí tu descarta o produto e isso é rejeito, é custo, tu faz qualidade ao longo da produção. Então, passaram a existir no mercado de trabalho
quando a gente fala de PGQP, muitas ferramentas que vêm de toda a questão do Deming, sabe? Do movimento que foi acontecendo no Japão, sabe? E aí, então, tu começa a ver que tu tem que ter a participação das pessoas, tem que ter a contribuição ativa das pessoas. Entendi. Porque aquele tempo da mão de obra, que era só fazer, Isso. foi se modificando. Perfeito. Porque todo o processo industrial foi mudando, né? Entendi. Então, o processo produtivo muda e tu precisa de pessoas diferentes. Por isso, Socorro estão me pedindo para participar. Porque até então, eu só tinha que ir lá e apertar o parafuso ou fazer alguma coisa. Então, se transforma. E aí, o desafio é transformar as chefias, é transformar as pessoas. Nós tínhamos, na época, assim, uma das ferramentas era como é que chama? Era o controle de processo. Então, se a pessoa botava lá, fabricava a peça e dava fora do processo, ela tinha o CEP, controle estatístico do processo. Tá. Tinha que marcar o ponto para perceber. Vamos ver se continua repetindo o erro sempre no mesmo lugar. Então, nós dava treinamento para os funcionários aprenderem o controle estatístico do processo. E a gente via que ele não fazia. Aí tu disse, por que tu não está marcando? Meu chefe disse para não marcar. Tipo assim, o chefe queria que não marcasse o erro. Perfeito. Sabe? Claro. Então, tudo isso Então, vamos lá treinar as chefias. Então, a mudança de tudo isso vai exigindo pessoas mais participativas, Perfeito. mais preparadas, né? Volume de mão de obra não faltava no mercado, mas qualificada faltava. Nós tínhamos que ter isso. Mas, ainda assim, não é fácil. Porque o modelo da autocracia, né, a educação, né, que a gente tem origem, ele era muito presente. Eu lembro de um colega que eu gosto muito, já na outra empresa, que quando eu falava de bons ambientes de trabalho, de confiança, ele dizia, tu tem um coração grande. Ele falou. Mas não é por causa do meu coração grande. É porque quando a gente tem as pessoas gostando do que elas fazem, é que faz a diferença, entendendo o que elas fazem. Perfeito. Né? E eu lembro, eu já era vereadora, e levei para a tribuna um dia que eu vi uma capa da Exame dizendo, confiança gera lucro. Falei, se a Exame agora está reconhecendo isso, porque é exatamente esse processo. E o que é hoje, Dani? A inovação, quando se fala em disruptivo, em ambientes colaborativos, é isso. É isso aí. São as pessoas participando do processo. O que é um líder de alto desempenho, uma equipe de alto desempenho? Como é que uma equipe vai ser de alto desempenho se ela não sabe do que ela está participando? Qual é o objetivo final? Onde é que nós temos que chegar? Eu sempre falo que a gente tem que mostrar a catedral e não só que tu está montando tijolinho. Sabe? Então, eu acredito muito nisso e sempre acreditei. E hoje eu sou eu brinco, né? Quando as pessoas estão falando hoje de inteligência, de inovação, eu digo, já vivi isso, implantando isso. É sempre o movimento das pessoas. Então, eu vejo que agora os jovens, eles não aceitam mais. O jovem de hoje, que muitos são recriminados pelas gerações mais antigas, são vadio, não querem saber. Não, é que o jovem, ele não aceita mais uma coisa repetitiva, né? Ele já veio diferente. Eu estou falando em linhas gerais. Perfeito. Né? Tem de tudo. Não, perfeito. Mas então o que eu quero dizer é assim, o mundo vai mudando e exigindo comportamentos diferentes. E me parece também a metodologia, a manufatura, a maneira com a qual a manufatura... Tudo está mudando. Eu lembro, eu dei treinamento para 160 pessoas ao longo de 5 anos na Marco Polo. E eu lembro, e até eu comento isso hoje com as lideranças que eu encontro. E tinha gente que ia para o grupo e dizia, treinamento não tira ônibus. Isso era comum. Tinha assim, a chefia não deixava o funcionário ir para o treinamento. Então, ela não tinha noção de que aquela qualificação era necessária para te ter uma melhor entrega. Perfeito. Né? Então, são coisas que vão mudando. Tu acha que eu sei que, né, tu tá o quê? Faz uns 3, 4 anos que tu não atua mais, assim, com consultoria? 20, eu lembro que foi eu acho que 19, Tá. Não sei se foi que e assim, pouquinho era, né? Eu estava dando treinamento à noite na Tramontina. Tu percebeu que houve evolução, uma evolução mais acentuada ao longo dos anos? Eu vejo que a carência
de lideranças preparadas com essa visão continua muito grande. Continua. Uhum. Tu me lembra muito de uma palavra, né? Uma palavra não, mas o que eu observo, né? É a questão do pertencimento, né? Da sensação de fazer parte. Né? De que, ok, eu participei dessa decisão. Né? Isso. E que é colaborativa, né? Me parece. Isso, Perfeito. E então tu passou ali pelo círculo. E 13 anos. 13 anos. 13 anos no círculo? 13. 13 anos. Eu entrei como psicóloga. Tá. Eu coordenei vários grupos, assim, de desenvolvimento, de liderança e tal. Aí depois eu assumi o RH. Depois eu assumi o hospital. Tá. E depois, assim, teve uma época que eu cuidei de todos os serviços. Que no caso, eu gerenciei, né? Tá. Então, o hospital, o diagnóstico. Perfeito. Como é que chamava? Regionais, tá. né? Ô, Paula, me tira uma dúvida, assim. Tu tem né? Tu tem, ao longo das tuas experiências seletistas, vamos dizer assim, tu teve uma ascendência. Enquanto mulher lá atrás, sendo mulher, mas lá atrás, que era um pouco mais difícil a nível, né, de muitas vezes um ambiente predominantemente masculino por ser uma metalúrgica, Sim. né? E a gente vai agora pro círculo, onde tudo bem, é um ambiente talvez um pouco mais feminino por conta também do ramo, mas nas duas tu teve ascendência. O que é que tu tem no teu perfil e o que é que tu acha que fez com que tu chegasse onde tu chegou dentro dessas corporações? Dentro dessas empresas? Eu acho que é a forma de trabalhar, sabe? De chegar perto das pessoas, de ser... Eu sou muito dedicada, né? E me posiciono, né? Me posiciono muito, porque o ambiente da saúde, ele é feminino enquanto enfermeiras, mas ele é muito masculino enquanto médicos. E eu ajudei muito só um pouquinho, enfermeiro. Pode até um tempo chorar no ombro, sim, mas tu tem que enfrentar. Então, tinha, sabe, movimentos de... Se não demitir determinada enfermeira, eu não interno mais nesse hospital. Então, vamos ver o que aconteceu. Daí, chama a gerente assistencial, vai ouvir a história do que a enfermeira tinha feito. Ela estava coberta de razão. Pode dizer para o médico que ele não precisa internar mais aqui no hospital. Médico que escrachava funcionário em bloco cirúrgico recebeu carta que não ia mais ter horário para ele operar. Ninguém nunca tinha tomado essa atitude com ele. Tu confrontou? Sempre. Sempre. E com muito amor e carinho. Tinha médicos, eu me lembro que eu chamei um dia na minha sala. Não amor e carinho no sentido de... Não, assim, eu digo, com leveza. Com respeito. Com respeito. Obrigada. Falei, olha, atenção à forma como tu vem lidando com o pessoal aí. Tu pode, um dia, um marido de uma enfermeira dessas te pega na esquina e te dá um pau. Falei isso para um médico que não trabalha mais em Caxias. E enquanto eu ainda estive na saúde, quando ele voltava para cá, porque ele foi para uma excelente oportunidade fora de Caxias, ele vinha lá me dar um abraço. Olha sabe? só. Então, eu sempre enfrentei... quando eu cheguei no hospital, eu perguntei, quem são os mais complicados? Porque existem nos ambientes as competições, né? No ensino tem, em todos os ramos, em todos os segmentos tem. Perfeito. Né? E neste aí tem muito essa briga de egos, né? E eu fui ver quem eram os principais obstáculos ali que davam as crises. Chamei para escutar. Ótimo. Porque tudo tem os dois lados, né? Então sempre assim, e sempre me dei muito bem, assim, sabe? Eu venho, Dani, de um ambiente, uma família, eu acho que isso pode ter ajudado muito, sabe? Eu tenho um pai que hoje cuida da minha mãe, né? Nós somos 4 filhos e nunca as meninas tiveram atividades diferentes dos meninos. Todo mundo ajudava em casa, né? O meu irmão lavava louça, sabe? Então, eu não me criei num ambiente onde a mulher não podia... Ou só, sabe, era um ambiente machista, não me criei. Apesar de ser de família italiana, tudo isso, né? Então, eu sei que existe o machismo, a gente enxerga, é estrutural. Sempre procurei nos ambientes que eu estive não acolher para deixar a mulher fraca, ao contrário, enfrenta.
Encoraja. Encorajei. Perfeito. Tu usa as palavras certas. Sou psicóloga, né, amiga? Encoraja e ajuda ela. Vamos treinar. Como é que tu vai falar isso pra... Perfeito. Né? E aí ela vinha no dia seguinte mais forte. Imagina uma baita profissional fazendo um excelente trabalho e era confrontada por, sabe? Então... Isso eu observo bastante, sim, Paulo, que eu tenho percebido que, na verdade, as empresas... eu sempre digo que, assim, o cargo de liderança, ele é um cargo com competências comportamentais. Seja homem ou seja mulher, a empresa é o quê? Ela é feita de lucro. Lucro é tomada de decisão, é cobrança, é resultado. E a mulher, e aí a mulher, historicamente, ela foi criada para servir, não se posicionar, não defender, não confrontar. Então, dificilmente ela ocupa esse espaço de confronto, né, de posicionamento. Então, que é um espaço onde eu entendo que ela vai conseguir esse cargo de tomada de decisão e de liderança quando ela tiver esse tipo de competência. Mas tu sabe que a gente tem que cuidar para algumas coisas que são, como é que eu vou dizer? Coisas que se repetem, porque as mulheres são muito fortes. Perfeito. Elas só têm que descobrir essa força. Tem que colocar pra fora. E ela, primeiro, a gente, né, o autoconhecimento, ele é chave. Então, as mulheres são... Eu vou hoje, assim, tipo, em reuniões nas comunidades. Quem mais se posiciona são as mulheres. Tu percebe isso? Sim. As mulheres estão ocupando espaço lá nas AMOBs. Ótimo. Hoje tem muito mais liderança feminina nas associações de bairro do que... E atuantes, sabe? Atuantes. Tu percebe esse movimento? Sim. Tá. E ao longo ali, então tu percebe que as características que te fizeram ser, né, que fizeram com que tu se diferenciasse perante essas empresas foi a firmeza, o confronto, o posicionamento. Sim. Tu nunca sentiu medo? Não. Olha, já teve momentos, assim, eu lembro de estar em reuniões com assunto punk, ter uma equipe competente aqui, uma equipe competente aqui, brigando. Eu falei, meu Deus do céu. Só ouvindo. E eu ali, tentando ver como é que eu saio dessa. E aí eu, tipo assim, Deus, me dá luz para ver como lidar com esse troço. E aí eu olhei assim, gente, eu tenho certeza que vocês todos estão aqui vocês são excelentes no que vocês fazem. Só que eu não estou entendendo por que a gente não está chegando a um acordo que a gente precisa, sabe? Nossa, se entenderam e na saída, tanto um quanto, sabe, o outro lado, que era mais de uma pessoa. Quando eu crescer, eu quero ser igual. Não fiquei dando razão para um ou para outro, mas vamos analisar junto, sabe? Perfeito. Eram decisões, coisas de processo lá de trabalho de bloco cirúrgico, sabe? Coisas... Sim, mais cabeludas, assim. Sim. E, Paula, como é que foi a tua... Agora nós vamos entrar numa outra área da tua carreira que é totalmente diferente daquilo que tu vinha fazendo até 2019, 2018, 2019. Como é que aconteceu a tua incursão, a tua inserção dentro da carreira política? Bem, em 2012, meu filho Germano, né, foi assassinado, né? Então é outro marco da minha vida, né? Eu sempre falo do antes e do depois. E eu conheci uma pessoa, eu continuei, ainda estava no hospital na época. Tu estava no Círculo. No Círculo, 2012. Eu trabalhei por mais quase 2 anos ali, mas logo que aconteceu, eu acabei conhecendo um pessoal da ONG Brasil Sem Grades, que é uma ONG que os familiares, em geral, tiveram perdas violentas e tal. E eu acabei sendo vice-presidente dessa ONG. ONG Sem Grades? É Brasil Sem Grades. Brasil Sem Grades. Qual que era o propósito da ONG? A ONG já tinha 10 anos quando eu a conheci. Nunca ouvi falar. A ONG é uma ONG gaúcha. O presidente teve o filho de 25 anos assassinado na véspera da formatura. Meu Deus. Nunca soube quem matou o filho. Num período onde o nosso estado estava muito pior de violência do que hoje. E eu acabei, né, conhecendo eles e me associei a essa ONG. Essa ONG tem 3 pilares, o programa Pai Presente, planejamento familiar e a mudança da legislação penal. E eu me engajei, né, e a gente fazia abaixo-assinado, fazia isso, fazia aquilo, porque é muito importante quando tu passa por algo assim, tu te engajar em alguma coisa.
né? E o Brasil Sem Grades, eu sempre explicava o nome, é que a gente lutava por uma sociedade que as pessoas não ficassem atrás das grades. Porque as casas, né, os muros foram crescendo. Entendi. Né? Hoje a gente está em condomínios fechados. Uhum. E o que a gente precisa resolver é isso na sociedade. Perfeito. A gente precisa ter um mundo diferente, né, para não ter grades para viver, né? Enfim, daí a minha convivência com a ONG, que, de novo, né? Lembra que eu contei passeando de ônibus em Porto Alegre, estava na praia, né, no camping. E aí eu estava interagindo muito forte com a ONG. Eles vendo, assim, a minha liderança, assim, eu sempre me envolvi com muitas coisas. Eles disseram assim, Paula, nós precisamos ter um representante em Brasília para lutar pelas coisas que a gente está lutando na revisão da legislação penal, que é muito leniente, né? Como é que a gente explica, né, para alguém que perde que essa pessoa já matou 13 e está na rua, né? Tem coisas que estão muito erradas na nossa legislação. E eu achei que sim, que era bom nós ter um representante em Brasília e tal. Mas eles mas nós pensamos em ti. Eu? E acabou que aceitei o desafio, né? Eu concorri em 2014. Levei 6 meses para tomar a decisão, né? Eu lembro que eu nunca tinha passado pela minha cabeça entrar na política, nem sabia como é que funcionava. Eu comecei a ler a página política no jornal aqui. Não conseguia ler até o final, assim, não era o que eu imaginava. Mas, assim, comecei a frequentar ambientes de mulheres na política, sabe? Eu me lembro porque eu me filiei ao PSDB, daí, né? E eu fui num encontro regional de 3 estados, lá em Porto Alegre, mas tinha Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mulheres num encontro. Nossa, eu fiquei encantada com o movimento delas, assim, sabe? Ali tinha delegada de polícia, tinha professora, tinha dona de casa, tinha engenheira envolvida em causas, né? E opa! Então, eu levei realmente, foram 6 meses para tomar a decisão, junto com o meu marido, com o meu filho, e fui procurando conhecer isso, né? E no limite, assim, tipo agora, assim... Que ia ser logo ali na frente, você teria porque que... eu tinha que sair, eu saí do hospital em fevereiro. Porque daí tu teria que abrir mão do hospital para se dedicar a isso. Daí E como é que... Daí tu teria que ir para Brasília, isso? Não. Só se eu me elegesse, né? Entendi. Então, eu saí no início do verão. Eu me filiei em outubro. Tá. Eu trabalhei até fevereiro e passei a trabalhar para me estruturar uma campanha, ver o que era, né? Fazer um planejamento da campanha. E eu concorri, então. Em outubro de 2014, eu concorri a deputada federal, né? Daí eu fiz uma votação bem expressiva para quem nunca tinha nem estado na política, né? Mas não o suficiente para me eleger. Tá, entendi. Isso foi 2014? 14. Tá. Daí eu acabei que talvez pela votação que eu fiz, o partido fui fui presidente do partido, me envolvi, né? Mas daí eu continuei na consultoria. Tá. Né, desse período. Perfeito. Continuei dando em algumas empresas que eu tinha. Quer dizer, a Tramontina é que eu nunca tinha saído. Acabei começando outras, ter que voltar para o mercado de trabalho, né? Sim, perfeito. Palestras, encontros, coisas rápidas, roda de conversa e tal. E aí, 2016, eu concorri a vereadora, né? Porque quem quer, no caso, buscar um objetivo na política, acaba ficando, né, para ser conhecido, ser visto, ter uma... Existem algumas etapas. E eu continuei o tempo todo no trabalho com a ONG, direto indo a Brasília. A gente conseguiu, inclusive, um projeto de lei para a extinção do semiaberto, né, que é uma falácia no Brasil. E sempre com esse envolvimento, assim, né? Como vereadora, eu fui a vereadora mais votada, a mulher mais votada de Caxias da história, né? E aí... Tu já era bastante ativa, assim, Sempre. na mídia social, lá pela ONG, como é que Pela ONG? Tá. Ativa, Perfeito. Que idade tinha o Germano? O Ger tinha
13 anos recém-feitos. E o teu outro filho, ele tem que idade hoje? Eles têm diferença de 5 anos. Tá. Né? Hoje o Gui tem 30. 30? Na época o Gui tinha 18. 18 anos. O Ger tinha 13, os dois são de dezembro. Então o Ger tinha feito 13 anos e em dezembro a gente saiu de férias, em janeiro, e foi na volta das férias. Foi na volta das férias. E o que na tua percepção foi importante ao passar por esse processo? Olha, tu diz de perda? Olha, a gente nunca imagina que vai sobreviver, né? A uma perda. Acho que todas as perdas são difíceis, né? Aprendi isso também. Li muitos, muitos livros, né? Nesse sentido, então, mães que perdem filha de câncer é difícil, mães que perdem em acidente, mães que perdem com o filho saindo de uma boate e alguém bate no filho, todas, né? E o meu também foi muito cruel, né? Então, a perda é sempre muito difícil. A gente não imagina que sobrevive, mas a gente... a força que a gente encontra, né? De continuar a vida. Até assim, a tua pergunta foi o que eu mais aprendi? O que foi importante, o que foi decisório ao longo desse processo, assim? O que foi importante? Porque... continuar junto, né, com meu marido e com meu filho. A gente tá muito... sabe, a união da família. Perfeito. Amigos de verdade, assim, gente, assim, Isso é muito, muito importante. Eu voltei em seguida para o hospital, assim, e lá eu fui... Lá era minha casa também, que legal. Sabe? Quando as pessoas que... Eu estava frágil, mas ao mesmo tempo enfrentando. Então, até hoje, assim, eu tenho clareza, assim, da doutora X, da gerente X, da coordenadora X, que quando precisava entrar na sala de uma delas e... Desabar. E depois nós continuava, né? E então, o ambiente de trabalho. Quando eu dou hoje, assim, esses dias agora, mês da mulher, a gente é chamada para um monte... Eu sempre, quando eu estou em organizações, eu falo isso. O ambiente de trabalho é muito importante. Porque a gente pode ser, né? A gente tem que estar feliz para a gente produzir, para a gente se realizar. Porque se realizar profissionalmente é um pilar importante, né? Então, o ambiente de trabalho foi bem importante, pelos amigos. Perfeito. Né? Pela continência. Eu também, o encontro, assim, com a espiritualidade, né? Isso é determinante. E passar a ter uma compreensão. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Não necessariamente religiosa, mas muito espiritualizada, assim, aquele dia ali que eu falei que eu estava na reunião e pedi luz, é verdade. Eu sempre pedi discernimento, né, para as escolhas, para a decisão. E aprender, assim, também, né, isso que eu acho que é um aprendizado muito importante. Enfrentar sempre dói menos do que não enfrentar. Sabe, os momentos que eu decaí, assim, que foram muitos e que faz parte, né? O luto faz parte. É muito mais doloroso. Quando a gente não consegue levantar da cama de manhã, né? Porque todos nós temos esses momentos, né? Quando a gente levanta, lava o rosto, se arruma e sai, passa, né? Então, enfrentar é sempre... É menos a dor de enfrentar do que tu te entregar para a dor, né? Essa é um aprendizado para mim, assim, forte. E eu penso também que a vida é fluxo, né? E aí vai de encontro, depois eu quero te fazer uma outra pergunta sobre a natureza, né? Mas a natureza é fluxo, né? É seguir. Então, o quanto muitas vezes a gente... Não tem alternativa. Ou tu para... Ou tu encara. Eu sei que dói, mas não tem alternativa. Eu sempre não tem alternativa. É importante as compreensões que tu vai tendo, as coisas que te ajudam, né? Os entendimentos, as crenças que a gente tem, cada um tem as suas, mas que a vida dá sinais pra gente, né? Por exemplo? Eu digo desde coisa mais simples, quando tu perde o ônibus e passa uma carona, putz, eu tinha que encontrar essa pessoa. Né? Até mesmo assim, as pessoas que me ajudaram muito à distância, né, que é um grupo espírita de Lages, a forma como eu conheci eles é uma coisa maluca. Eu estava... A enfermeira-chefe do bloco me disse um dia, Paula, não estou feliz na chefia.
Eu fico até vocês encontrarem alguém, mas eu tenho que estar na assistência. A chefia não é o meu canal. Dias depois, você entra uma cardio na minha frente e diz, Paula, eu tenho uma... não sei se o hospital está precisando de enfermeira, mas a minha cunhada, que é de Santa Catarina, ela está namorando meu cunhado, ela vem mané para cá. Tem oportunidade, mas qual é a área dela? Bloco cirúrgico. Olha. Falei, então diz que ela venha. Essa pessoa, ela pertence ainda a um grupo espírita de Lages, que ela me apresentou, foram determinantes para me ajudar nesse processo. Sabe? Que legal. São meus amigos até hoje, né? E parecia assim, que a gente já se conhecia de outras vidas, assim. Tamanha a... afinidade. Então, é isso, sabe? São sinais e tu diz, pô, mas... E Deus coloca pessoas na vida da gente pra gente aprender. Podem até ser pessoas assim que por um tempo tu quer... Pessoas difíceis. Mas é pra gente aprender. Paula, e quando a gente fala, né, eu te perguntei quais eram as tuas 3 inspirações. E geralmente, eu te falei antes, né, que quando a gente pede sobre inspirações, geralmente vem nomes de pessoas. Isso. Eu me inspiro em determinada mulher, eu me inspiro... E tu foi a primeira, né, eu já gravei quase 50 episódios, e tu é a primeira que não fala de pessoas, tu fala de coisas. Tu me trouxe sobre as tuas 3 principais inspirações, são a espiritualidade, social-democracia e natureza. Isso. O que é isso? A espiritualidade, acho que eu falei até agora, Isso, perfeito. Né? E a vida da gente, ela é de acordo com o que a gente acredita, né? A social-democracia, eu aprendi, eu nem sabia que ela existia, mas eu já vivia isso. Porque eu acredito muito que a gente precisa ajudar no desenvolvimimento do mundo, das pessoas, da sociedade, a partir do protagonismo. Então, durante muito tempo, né, na nossa velha dinâmica de grupo, eu ajudava, assim, fazer a reflexão das pessoas serem sujeitos e não objetos, ser sujeito. Eu me atrasei porque eu saí mais tarde de casa do que eu devia. Não vamos botar culpado em alguém. O que eu quero dizer com isso? A gente não ajuda uma pessoa a crescer se a gente dá tudo para ela. E a social-democracia, ela trabalha para o desenvolvimento das pessoas, considerando o desenvolvimento econômico, né? A geração de emprego, o estudo, tu dá protagonismo para as pessoas para elas serem independentes. E cuida, então, são 3 grandes eixos. O desenvolvimento social, o econômico alinhado ao social e ao sustentável. Não tem café de graça. Então, são pilares de crença, de vida que eu já tinha e que, quando eu conheci a social-democracia, sabe, eu me identifiquei totalmente. Então, por estar na política, eu botei assim, né? Eu poderia Legal. chamar de outro jeito. No caso, existe uma estrutura, mas assim, me atrasei, mas a responsabilidade foi minha. Não foi o ônibus que atrasou, de fato eu... Perfeito. Se a gente olha para a vida, a gente sendo responsável, a gente tem o poder de mudar. Se a gente se coloca como vítima... Muito, guria. Né? Muito. É isso. E, a empresa... Uma coisa que... mas a empresa não... A empresa é machista. Ok, bota a carreira embaixo do braço e vai buscar emprego em outro lugar. Né? Mas ninguém me faz crescer. A empresa, ela pode te dar estrutura, mas o crescimento é teu. Por isso, assim, aquela coisa, né? Hoje, tipo assim, uma mulher tem 5 filhos... E aí o Estado que tem que cuidar. Como assim? Sim. Então nós temos que ajudar as pessoas a perceberem que elas são responsáveis. Se elas tiverem 5 filhos, elas vão ter que dar conta de criar 5 filhos. Não tem, né? Sim. Claro que daí é todo um movimento, com certeza, né? Que precisa acontecer. É um processo, né? Mas... E a natureza é pela beleza. E a gente tem que ter... Tem que não, né? Cada um sabe. Mas a sensibilidade de perceber a beleza das flores, o verde, o céu, sabe? Isso é tudo tão mágico que é divino, né? Então, eu vejo, assim, que a gente, né? O respirar, ele é natureza, né? O momento, assim, de muita dificuldade, assim, dos momentos de dor, que a minha casa tava, sabe? Sim. Eu comecei plantei,
sabe? Fiz plantinhas, sabe? Então, aí tu vê uma folhinha nova nascendo, sabe? Tu renasceu. Então a natureza, desde observar a natureza, sabe? O ar puro, a respiração. E é assim, eu digo, se alguém tem dúvida da existência de Deus, tem que olhar para a natureza. Porque como é que ela pode ser tão mágica, tão bela, né? Então isso é fonte de inspiração. E, Paula, voltando ali, né, enfim, para tua entrada ali na política, tu foi ver, né, eu digo, né, a gente vai para um assunto, daí vai para outro, daí volta, né? Super dinâmica. Tu entrou, então, em 2016, né, como vereadora, isso? Isso. E aí, tu ficou até 2020. Isso. Tá. Como é que foi para ser vice-prefeito? Como é que veio essa ideia ou esse convite? Como é que aconteceu isso? Pois é. Vem todo mundo e diz, o que tu vai fazer? Não sei, né? E aí o Adiló me convidou para ser vice-prefeita. Com ele. E eu... Bom, vamos conversar. Gostei! Mas antes a gente conversar um pouquinho. Vamos ver as coisas que tu acredita, as coisas que eu acredito. Porque eu não acho que a gente possa se atirar, né? Sendo... Porque olha quantos vice-prefeitos não se dão bem ao longo dessa história, né? Então, eu falei, eu sou uma pessoa com luz própria, né? Eu não aceitaria ser eu não quero ser prefeita, não me inscrevi para ser prefeita, porque eu não tenho experiência na vida pública para ser prefeita, né? Eu tinha essa clareza. Mas também não quero ser uma vice decorativa. Perfeito. Eu tenho que ter, né, voz, luz, mas sempre sabendo respeitar o papel do prefeito, é óbvio, né? Ética. Então, ele me convidou e eu... achei bacana, claro, um tempo de decisão, né? E aceitei e adorei a experiência, sabe? E eu sempre digo isso muito publicamente. Eu conheci a cidade sendo vice-prefeita. É mesmo? Sim. A gente vive em bolhas, né? A indústria é uma bolha fantástica de conhecimento, de interação, de network, né? Mas ela tem um segmento. A saúde, nossa, eu acho que todo mundo deveria trabalhar na saúde, sabe? Porque tu tá trabalhando com a vida humana. E aí tu vê limites, né? Tem todo o processo de gestão, tem tudo, né? Mas tem a vida, né? E tem aquela coisa de não ter feriado, não ter, né? Não tem feriado na saúde. É 24 horas, né? A consultoria foi muito importante também pela amplitude, né? Adoro conhecer chão de fábrica, assim, conheci de tudo, assim, né? Mas a política, ela é de A a Z. Tu vive tudo isso, né? E numa cidade complexa como a nossa, né? E aí vê, assim, as dificuldades humanas mesmo, né? Quando a gente vai para os abrigos, que tu vê crianças que tem 3, 4 ali que foram retiradas da família pelas situações, assim, das escabrosas. E isso tudo, né, pertence ao Estado, tem que cuidar. Então, eu vejo, assim, que quanta gente que vai para microfone, diz, não tem noção do que é estar no executivo. Entendi. Não tem noção. Como vereadora, tu não tinha essa consciência como tu tem hoje. Eu fui uma vereadora que fez muito pouco projeto de lei. Eu atuei muito em comissões, sabe? Eu tinha comissão de prevenção ao suicídio, eu presidi a comissão de segurança e proteção social. E, na verdade, foi instalada essa comissão dessa forma. Então, eu vivia em caravana de segurança nos bairros. Eu interagi muito, mas é diferente do executivo. É no executivo que tu não tem dinheiro para fazer, que nem nós não temos, né? Pegamos uma cidade muito... O tempo de vacas gordas está longe há muitos anos. Né? E nem isso não é percebido. Às vezes as pessoas não acreditam, porque a cidade continua sendo rica. Ela arrecada muito. Mas não houve gestão para que esse dinheiro fosse bem aplicado. Bem distribuído, né? A gente fez reformas necessárias, né? Para poder reduzir o custo da máquina e ainda não suficientes. Então, a prefeitura ela é muito complexa. Todos os dias tem desafios em cada secretaria é um mundo em si próprio, né? E ainda a gente pega a pandemia, né? Seca, daí depois enchente, né? E sem dinheiro
Sim. Então, é um aprendizado fantástico. Tu percebeu muita diferença, assim, nessas... Tu teve vários tipos de carreira, né? Tu teve a carreira seletista, consultoria, pública. Tu percebeu muita diferença entre elas? Não, porque eu sempre procurei ser a mesma. Perfeito. Era essa, eu imaginei assim, que ia ser essa resposta. Então, qual é a minha grande responsabilidade, né, no governo? Eu faço todo o acompanhamento do plano de governo. Nós estamos, a gente tá, então assim, desde a primeira reunião com o secretariado, cada um recebeu, né, o plano de governo, toda a metodologia de 5W2Hs, calendário de reuniões, né, nem tudo foi fácil. Bem corporativa, né? ela, bem corporativa, né? E hoje a gente já tem votada a lei de governança municipal. Existe um decreto federal para que os municípios tenham governança, né? Que é, de fato, trabalhar baseado em resultado. Perfeito. Baseado em decisões tomadas em dados. E toda essa construção, eu estive muito ativa. Imagina, né? Toda a tua experiência, né? Indicadores. Isso. Que legal. A gente tem um chamado Escritório de Dados e Gestão de Projetos, que foi um decreto do nosso governo que está ligado ao gabinete da vice, né? E a gente está fazendo esse trabalho. Então, eu sempre olho, e até muitas vezes, assim, não consigo, porque imagina quem passa a vida toda organizando, profissionalizando contratações políticas, aí na política nem sempre é assim, né? Então, isso me deixa, às vezes, muito... Tu conseguiu fazer bastante, profissionalizar dentro do que... Porque é público, né? Então, dentro daquilo que estava ao teu alcance... A gente está construindo isso. Tá. A gente tem um plano de governo todo ele acompanhado. Nós já estamos assim com 87% em andamento ou tem concluído andamento ou não iniciado, né? Ele está na internet à disposição de todos. Claro, eu tenho... Está trabalhando comigo uma CC, né, super qualificada, que ela é doutoranda do curso de Cidades Inteligentes da UX. A gente trouxe coisas da academia, né? Que legal. Para dentro. Então, definimos um organograma na prefeitura, sabe, para minimizar essa coisa de cada secretaria ser uma prefeitura. Então, a gente organizou o organograma em dimensões. Então, por exemplo, semana passada nós estávamos sentados com a dimensão social, quem é a Secretaria de Saúde, a educação, a assistência social, a FAS, a cultura, o esporte e o lazer e a proteção social e a alimentação. Nós estamos todos juntos falando sobre políticas para idosos. Mas não para pobre, para a cidade. Perfeito. Que nós vamos frente ao estado que teve maior índice de envelhecimento do país, o estado do Rio Grande do Sul. Maior índice de envelhecimento e também de maior média de idade de idosos vivos. Né? Isso é bom. Bom, só que aí a gente tem que manter eles ativos, Exato. autônomos, saudáveis, né? E se preparar para isso. Então, a gente falou em cada área, né? Então, por exemplo, a gente tem um programa Conviver, que são 75 grupos maravilhosos. Mas tem uma fila de espera de 800 pessoas. Sim, não consegue absorver todos eles. A gente tem que ter orçamento, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma linha muito boa, que é os fundos, né? Que nem o Fundo Municipal do Idoso, o imposto de renda pode ser direcionado para projetos. Então, a gente está fazendo esse debate justamente para ter projetos, né, que nenhum que a gente tá saindo agora, que é o cuidado subsidiado. Então, tu imagina, tu tem um idoso, a família tem restrições de, né, pouco dinheiro, você recebe uma verba para cuidar do seu idoso. Ao invés de tu botar o idoso num abrigo, tu recebe tu vai ter esse cuidado subsidiado. É uma política pública nossa que está saindo. Então, eu quero dizer assim, sabe, tu bota a pessoa no centro e põe todas as áreas para conversar sobre aquele tema. Então, a gente tem feito coisas muito legais nesse sentido. E hoje, assim, enquanto carreira política, o que tu percebe das mulheres? Tu percebe um aumento da participação da mulher na carreira política? Tu acha que é difícil entrar? Tu acha que é difícil transitar? Tu achou difícil transitar? Não, eu não achei. Tu nunca teve problema, né, com isso? Não, eu ajo igual sempre. É isso aí.
E Um mundo que me aceite, né? e na boa, assim, eu Sim. sou muito tranquila. Agora, a gente percebe que tem muitos problemas. Tem mulheres que aceitam ser laranja em partido, sabe? Sim. Eu vejo que está aumentando, mas é muito tímido. A mulher vem entrando em todos os mercados. Ela está na construção civil, ela está, sabe, até mesmo em áreas. Olha a segurança pública. Está virada em mulher, em delegacia de polícia civil, né? Na própria SUSEP. Perfeito. Né? Porque elas estão fazendo concurso, a mulher estuda mais. Agora, na política eletiva ainda é muito tímido. Por que tu acha que isso, ao que se deve, na tua opinião? É uma opinião, né? Na tua percepção, talvez. Eu tenho 2 frases já, né? Frases e crenças, né? Porque eu fui presidente do PSDB Mulher do Estado. E eu digo assim, o que eu percebo? Tem 2 grandes coisas. Em razão de um ambiente político ser pesado, né? E as pessoas têm essa clareza, eu vejo assim que uma delas, a mulher ela não sabe a falta que ela faz na política. Sabe? Porque assim como num ambiente, numa casa, a gente sabe a importância, né? A mulher, ela tem uma abrangência, né? A gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente é menos competitiva. Então, a mulher precisa estar mais na política, mas ela não sabe ainda essa diferença, essa falta que ela faz. Tá. Né? Essa é uma questão. E a outra é querer, né? Assim, ó, não é para mim. Sabe, várias pessoas, nós tivemos um movimento aqui em Caxias chamado Política de Saias, e mulheres fantásticas participaram desse movimento junto comigo, mas elas diziam, não, a gente participa nos bastidores, mas não é para mim. Enquanto tu achar que não é para ti, sabe? Então tem um preconceito com o ambiente. Dela com ela. Não, dela com a política. Tá, perfeito. Então, uma é não saber que, olha, talvez assim, eu acho que se tu tenha consciência que o ambiente da política pode ser transformado com a presença da mulher, daí, quem sabe, vou encarar esse desafio, né? E o outro é nesse aspecto, assim, de, não, eu não quero para mim. Porque o ambiente, de fato, ele é belicoso. Ô, Paula, e tu percebe, qualquer mulher, qual é o perfil da mulher da política? Qualquer mulher pode ser política? Ter uma carreira política? Olha... Nas tuas crenças, assim. Eu acho que, como em qualquer outra coisa, no caso, tu tem que querer estar, né? E te preparar para isso, né? O que eu vou te dizer? É que como eu nunca considerei muito a política diferente de outras coisas, eu entrei por uma causa, então eu não pensei se lá eu ia... Tanto que, por exemplo, assim, normalmente na Câmara de Vereadores, o que o parlamento faz? Fala, né? E eu não sou chegada em falar se eu não tenho o que falar. Então, assim, sabe? Se eu tiver um assunto para falar, eu vou lá e falo, né? Deu para ver, né? Mas se eu não tiver nada para falar, ou se o que eu for falar é melhor não falar, então, sabe? Então, por que eu tô falando isso assim? Mas eu entendi. Sim, eu entendi. Na verdade, tu não... Eu não olhei que seria assim, política, não quero. Eu entrei lá porque eu vi que ela era necessária para eu defender a causa que eu tava. E o que é importante no meu entendimento? Tu tem clareza do porquê você está lá. Não é um negócio, eu estou lá porque eu quero ser política, não é isso. Não. Eu entrei por uma causa. Perfeito. Então, então no teu entendimento, assim, a pessoa tem que estar lá por algo. Em prol de algo maior, talvez, isso, né? E seria importante que todos, homens e mulheres, entrassem na política para isso. E não por não ter opção. E não por não, sabe? Eu não consegui nada, daí então... Então me resta isso. Então eu vou fazer campanha para alguém para depois eu conseguir, sabe? Entendi. Nós não podemos mais viver com isso. Porque nos estados, nas cidades, especialmente nas cidades, tem muito por fazer, sabe? Especialmente melhorar a gestão do que se faz, utilizar melhores os recursos. Olha quando a gente vê aquelas matérias de quanta obra inacabada, sabe? A burocracia que é para as coisas. Então, agora eu estava em Curitiba, no Smart Cities, 2 cidades que receberam um prêmio top, elas trabalharam a inovação no processo de compras.
Então, a gente fez a gente implantou a metodologia de análise de processos e a gente pegou o processo mais complexo da prefeitura, porque entra 6 secretarias nesse processo, que é a aprovação de loteamentos. Nós botamos todo mundo na sala para desenhar o processo e entender onde cada um fazia, onde as coisas foram encontradas 12 pontos de sombreamento, o que não precisava fazer. Quando tu para olhar, sabe? E aí saíram de lá com melhor relacionamento, se entendendo melhor para resolver outras coisas, tudo tá nas pessoas. Perfeito. Então, tu precisa fazer melhoramentos. Então, não dá para aceitar, e eu nunca aceitei, que na política é assim mesmo. Sabe? Não dá para ser... Inconformada. Inconformada, então... Show. Às vezes é punk. E, Paula, para nós concluir, assim, qual que o que que tu diria para mulher, enfim, para essas mulheres que estão nos ouvindo, né, enfim, nos assistindo, o que tu diria para mulher que deseja crescer profissionalmente, né? Qual é a dica, o conselho Paula, né? O que tu diria? Eu sempre penso que tudo parte bastante do nosso autoconhecimento. Né? Aquela coisa de pontos fortes, né? O que eu tenho como ponto forte? E o que eu preciso melhorar? Né? Não é fraqueza, é melhorar, porque ninguém nunca está pronto. E potencializar, né? Aquilo que eu tenho de forte, né? Se eu sou uma pessoa que gosto bastante de... Né? Eu sou planejadora. Onde é que eu posso usar essa habilidade, né? E se eu preciso melhorar alguma coisa, com quem eu posso pegar ajuda? Sabe? Buscar ajuda, né? Participar, né? Das coisas. Sempre escolher ser sujeito, né, Dani? Não... Protagonista. E se fortalecendo. Mas como é que a gente se fortalece? Quando a gente reconhece o que a gente tem de positivo. E todos temos, né? Eu brinco, assim, nas minhas... Né, em algumas... Aquelas coisas de palestra ou de encontro, assim... Dá beijinho, né? Eu faço direitinho, né? Autoestima. É diferente de arrogância. Perfeito. Mas a autoestima faz bem. A autovalidação, né? Isto, exatamente. E o quanto muitas vezes a gente... Agora tu estava falando, né? Assim, o quanto muitas vezes o autoconhecimento... Eu sempre falo, né? Sou... Né, suspeita, mas o quanto o autoconhecimento também, ele nos permite ok, se alguém sinalizar, Dani, sei lá, foi direta, foi grosseira, talvez eu tenha sido, e aquilo não me gera um desconforto, isso. Porque talvez eu tenha sido mesmo, né, sou mais objetiva, sou mais direta, e que tá tudo bem, amanhã eu melhoro, né, isso, ou enfim. Eu sempre digo, Dani, que feedback é presente, é presente sempre, pra gente poder refletir sobre aquilo, melhorar aquilo. E uma segunda coisa que tu trouxe, assim, que eu acho que é sensacional, a gente, né, só pra concluir, sobre a autorresponsabilidade, né, sobre o protagonismo, porque quando tu coloca a responsabilidade fora, fica difícil, tu não tem controle daquilo. Não. E aí tu não consegue mexer. Então, quando tu olha que pra ti é possível, que você se atrasou porque você demorou, e não porque o ônibus quebrou, né, tu tem o controle de não se atrasar mais, né? E isso vale pra tudo. Pra tudo, né? Então, que é aquilo que eu trouxe anteriormente. A empresa não tem um cargo pra mim. Ok, busca outra empresa, né? Então, porque fica difícil, mas quando tu joga no outro, tu não tem controle, tomada de decisão, ter disciplina sobre as coisas que a gente quer, né? Perseguir aquilo, né? Ter clareza. Ter clareza, né? Ótimo. E se autoavaliar, eu acho. Legal. Paula, querida, muito obrigada. Nós queríamos umas 2 horas aqui, 2 psicólogos, né, falando. Ainda mais acreditando em coisas... Muito parecidas, né? Show. Tá bom. Muito obrigada pela tua presença e pela tua disponibilidade, né? Acho tua história sensacional, assim, tanto da carreira. Eu gosto de conhecer, na verdade, né? Acabei trazendo vários assuntos aqui hoje, né? Mas muito obrigada. Eu que agradeço, deixo um abraço para todos que nos assistem. Vamos escutar em algum momento. Espero, de alguma forma, poder ter contribuído. Deixa teu Instagram, Paula. Sim, tu usa ele, né? Sim. Hoje em dia mais é só o Instagram. Sim. É Paula Iores. Tá, ótimo. A gente deixa aqui embaixo também. Isso. Show. Tá? Garotas que nos assistiram hoje, muito obrigada pela audiência, pela presença. Quem tá no Spotify ouvindo e assistindo, é bem importante que você se inscreva. Se inscreva no YouTube. Que você siga aqui a plataforma, que você compartilhe os episódios, que você avalie o Pode Liderar aqui. E pra você que tá no YouTube, é bem importante que você dê o likezinho e compartilhe esse episódio com as amigas. Beijos e eu vejo vocês na próxima semana.